Na tarde em que o céu escureceu sobre Jerusalém, 12 homens viram o mundo em que acreditavam desmoronar diante de seus olhos. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, zelotes, homens comuns que haviam abandonado tudo para seguir um mestre chamado Jesus de Nazaré. Por 3 anos, tinham caminhado com ele pelas estradas empoeiradas da Galileia, convencidos de que o mundo estava prestes a mudar. Mas agora, 3 dias depois da crucificação, estavam trancados em um quarto escuro, com medo de que os mesmos soldados viessem buscá-los. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Tomé duvidava de tudo. João chorava em silêncio. Nenhum deles sabia o que fazer. A cidade lá fora continuava indiferente. Mercadores vendiam nas ruas. Soldados romanos faziam suas rondas. A vida seguia como sempre. Era como se a morte de Jesus tivesse apagado não apenas um homem, mas toda uma visão de mundo. E eles não sabiam o que restava. Então, na manhã do 3º dia, algo aconteceu que nenhum deles estava preparado para enfrentar e que mudaria tudo para sempre. Maria Madalena chegou correndo ao local onde os discípulos estavam escondidos, com uma mensagem que parecia impossível de acreditar. O sepulcro estava vazio. A pedra havia sido removida. As vestes funerárias estavam dobradas, mas o corpo não estava mais lá. Pedro e João saíram correndo para verificar. 2 homens de sandálias rasas atravessando as ruas de Jerusalém ao amanhecer. Quando João chegou primeiro e viu as vestes funerárias dobradas no chão da tumba, algo dentro dele começou a se transformar. Nos dias seguintes, Jesus apareceu repetidas vezes, no jardim, em uma estrada, em uma casa fechada, à beira de um lago. Foram aparições ao longo de 40 dias, tempo suficiente para que cada discípulo tivesse que escolher, acreditar ou não. Tomé foi o mais resistente. Ele precisou tocar as feridas para acreditar. E quando acreditou, nenhum outro discípulo iria tão longe quanto ele. A última aparição aconteceu no Monte das Oliveiras. E desta vez, Jesus não voltou. Eles ficaram olhando para o céu em silêncio, até 2 homens de branco aparecerem ao lado deles com uma pergunta simples e definitiva. Por que ficam olhando para o céu? A pergunta mudou tudo, porque eles tinham uma missão, e ela começava agora. Eles desceram a colina e voltaram para Jerusalém, mas desta vez não com medo, com expectativa. O último mandato que tinham recebido era ir até os confins da terra. Mas primeiro, havia algo que precisavam receber. Eles se reuniram em um salão no 2º andar de uma casa em Jerusalém, o lugar que ficaria conhecido como o Cenáculo. Eram 120 pessoas ao total, homens e mulheres, discípulos e familiares de Jesus, reunidos em oração contínua. A espera durou 10 dias. 10 dias de oração e incerteza, enquanto Jerusalém fervia com peregrinos da festa de Pentecostes. Então, na manhã do 50º dia após a Páscoa, um som como vento forte encheu a casa inteira. Os discípulos descreveram o que aconteceu em seguida, como línguas de fogo pousando individualmente sobre cada um deles. De repente, homens que falavam apenas aramaico começaram a falar línguas que nunca tinham estudado na vida. A multidão lá fora ouviu o barulho e se aglomerou, peregrinos de 15 nações diferentes, cada um escutando na própria língua. Pedro, que dias antes havia negado conhecer Jesus 3 vezes, subiu e falou para 3.000 pessoas com autoridade total. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia.
Era o nascimento de algo que o mundo ainda não tinha um nome para chamar. Mas celebrar era perigoso. Os mesmos líderes religiosos que tinham entregado Jesus ainda estavam no poder. A nova comunidade se reunia diariamente, partilhavam refeições, oravam juntos e vendiam seus bens para ajudar os mais pobres. Em questão de semanas, a comunidade cresceu de 120 para mais de 5.000 membros em Jerusalém. Pedro e João foram os primeiros a serem presos, por terem curado um homem coxo na porta do templo. Diante do conselho, Pedro falou com uma audácia que deixou os líderes perplexos. Eles sabiam que era um pescador sem instrução formal. Foram soltos com uma advertência: nunca mais falar daquele nome. Mas nenhum dos dois tinha qualquer intenção de obedecer. A comunidade crescia, mas conflitos internos também surgiam. Nem tudo era paz nos primeiros anos da igreja primitiva. Para resolver os conflitos sobre distribuição de recursos, os discípulos escolheram 7 homens para essa tarefa. Entre eles, um chamado Estevão. Estevão não era um dos 12, mas se tornaria o primeiro a pagar com a própria vida pela fé que compartilhava com eles. Estevão foi acusado de blasfêmia e arrastado para fora das muralhas de Jerusalém por uma multidão enfurecida. Ele foi apedrejado até a morte enquanto olhava para o céu e pedia perdão pelos que o matavam. As últimas palavras registradas por quem assistia. Entre os que aprovaram a execução, havia um jovem fariseu de Tarso chamado Saulo, que em poucos anos se tornaria Paulo. A morte de Estevão desencadeou a primeira grande perseguição aos seguidores de Jesus em Jerusalém. Em vez de destruir o movimento, a perseguição o espalhou, como sementes carregadas pelo vento de um campo queimado. Cada seguidor que fugia levava consigo a história e uma missão que os levaria a lugares que jamais tinham imaginado visitar. Simão Pedro era o mais conhecido dos 12, o pescador de Cafarnaum, que Jesus havia chamado de Rocha. Após a ressurreição, Pedro permaneceu em Jerusalém por anos, liderando, ensinando, sendo preso e solto repetidamente. O rei Herodes Agripa mandou executar Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a morrer, por volta do ano 44 d.C. Pedro foi preso em seguida, destinado à execução. Mas na noite anterior, algo extraordinário aconteceu em sua cela. De manhã, a cela estava vazia. As correntes estavam no chão. Os guardas não conseguiam explicar o que havia acontecido. Após esse episódio, Pedro deixou Jerusalém. Sua jornada o levaria a Antioquia, a Corinto e, finalmente, ao coração do Império Romano. Em Antioquia, Pedro encontrou Paulo, e os dois tiveram um confronto que ficou registrado nas cartas do Novo Testamento. A questão era simples e explosiva. A mensagem de Jesus era apenas para judeus, ou para todos os povos da terra. Pedro passou anos viajando por comunidades dispersas, estabelecendo grupos de seguidores, resolvendo conflitos, curando enfermos. As histórias sobre suas curas se espalharam, inclusive uma que causou espanto entre os seus. Ele teria ressuscitado uma mulher chamada Tabita em Jope, em Roma. Pedro encontrou um império de 1 milhão de pessoas que não entendia e não tolerava o que ele pregava. Roma tinha templos a dezenas de deuses e nenhuma tolerância para quem negasse que o imperador era divino. O imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. e desencadeou uma perseguição brutal. Cristãos foram lançados às feras, cobertos de alcatrão e queimados nos jardins de Nero como tochas humanas. Pedro foi capturado
as fontes históricas e a tradição unânime da igreja primitiva descrevem o que aconteceu em seguida. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O pescador de Cafarnaum, que havia negado Jesus 3 vezes, morreu, afirmando o mesmo nome que antes tentou esquecer. Hoje, escavações arqueológicas sob a Basílica de São Pedro confirmam que aquele local marca o ponto onde ele foi enterrado. João era o mais jovem dos 12, provavelmente um adolescente quando conheceu Jesus pela primeira vez à beira do mar da Galileia. Ele era chamado de o discípulo amado e foi o único dos 12 que esteve ao pé da cruz durante a crucificação. Após a ressurreição, João permaneceu próximo a Maria, mãe de Jesus, cumprindo o pedido que havia recebido na cruz. Com o tempo, João foi para Éfeso, uma das maiores e mais cosmopolitas cidades do Império Romano, na costa da Anatólia. Éfeso era famosa pelo Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E João pregou nas sombras desse gigante de mármore. João foi preso por ordem do imperador Domiciano e levado encadeado a Roma, onde, segundo as fontes antigas, sobreviveu a uma tentativa de execução. Domiciano, então, o exilou para a ilha de Patmos, uma rocha árida no mar Egeu, pequena, quente, isolada do mundo. Foi em Patmos que João escreveu o Apocalipse, a visão mais dramática e debatida de toda a literatura cristã antiga. Após o exílio, João voltou a Éfeso e viveu mais do que qualquer outro discípulo, morrendo de velhice, provavelmente por volta dos 90 anos. João foi o único dos 12 que não morreu como mártir, mas viveu mais do que todos, carregando o peso de ter visto tudo. Agora vamos ao discípulo que viajou mais longe de todos e chegou a um lugar que nenhum outro ousaria imaginar: a Índia. Tomé era o discípulo da dúvida, mas a mesma mente que questionava tudo foi a que mais longe chegou na busca pela verdade. As tradições históricas, confirmadas por comunidades que existem até hoje, indicam que Tomé chegou à Índia por volta do ano 52 d.C. Ele teria chegado à costa do Malabar, no sul da Índia, onde estabeleceu 7 comunidades que sobrevivem até o século XXI. A comunidade cristã de Kerala se chama até hoje Cristãos de São Tomé, uma continuidade de 2000 anos sem ruptura. A história de Tomé na Índia não é lenda. É referenciada por Eusébio de Cesareia no século IV e por fontes siríacas anteriores a ele. Tomé morreu em Milapore, perto da atual Chennai, perfurado por lanças durante um ritual religioso que ele recusou abandonar. André era o irmão de Pedro e foi o primeiro a ser chamado por Jesus, às margens do Rio Jordão. Após a ressurreição, André se tornou missionário em territórios que nenhum judeu normalmente visitaria, na Grécia e ao longo do Mar Negro. Em Patras, André enfrentou o governador romano Egéias, que o condenou à morte por crucificação. André pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, por não se considerar digno da mesma morte de Jesus. Filipe foi para a Frígia, na Anatólia Central, e pregou em Hierápolis, cidade famosa pelas suas nascentes termais. Bartolomeu, também chamado Natanael, levou a mensagem até a Armênia e possivelmente até a Índia, antes de ser martirizado. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, o tipo de pessoa que os outros discípulos teriam desprezado antes de Jesus. Após a ressurreição, Mateus escreveu o primeiro evangelho e depois partiu para missões que o levaram à Etiópia,
segundo as fontes mais antigas. A Etiópia do século I era o reino de Aksum, uma potência comercial conectada ao Egito, à Arábia e ao Mediterrâneo. Simão, o Zelote, era possivelmente o mais politicamente radical dos 12. Os Zelotes eram o partido revolucionário anti-romano da época. Que Simão, o Zelote, e Mateus, o cobrador de impostos romano, conviviam no mesmo grupo era em si uma revolução social extraordinária. As tradições colocam Simão e Judas Tadeu, outro dos 12, pregando juntos na Pérsia, onde os dois morreram mártires. Judas Tadeu, o Judas que não traiu Jesus, é o autor da carta mais curta do Novo Testamento, antes de partir para o Oriente. E havia Matias, o homem escolhido por sorteio para substituir Judas Iscariotes entre os 12 após a traição. Nenhum dos 12 operou no vácuo. Eles viviam dentro de estruturas familiares que os ancoravam e os sustentavam. Pedro era casado. A Bíblia menciona sua sogra, e Paulo registra que ele viajava acompanhado de sua esposa nas missões. A decisão de deixar família e segurança para pregar em territórios distantes não era abstrata. Era uma ruptura real com tudo o que conheciam. Eles viajavam geralmente a pé ou de barco, dependendo da hospitalidade de estranhos para comer e dormir. Eles foram presos, espancados e expulsos de cidades, o que era considerado, nas próprias palavras deles, motivo de honra, não desonra. Paulo registrou que foi açoitado 5 vezes pelos judeus, 3 vezes pelos romanos, naufragou 3 vezes e passou uma noite à deriva no mar aberto. Paulo de Tarso não era um dos 12 originais, mas sua jornada é inseparável da história dos discípulos após a ressurreição. Paulo era fariseu, cidadão romano, educado nas mais altas escolas de Jerusalém, e foi o mais feroz perseguidor dos seguidores de Jesus. A caminho de Damasco para prender mais cristãos, Paulo descreve o que aconteceu como a experiência mais intensa de sua vida. Ele ficou cego por 3 dias, sem comer nem beber, até ser encontrado por um cristão chamado Ananias em Damasco. O perseguidor se tornou o pregador mais prolífico da história do cristianismo primitivo e escreveu 13 cartas que moldaram a teologia ocidental. Paulo percorreu mais de 20.000 quilômetros durante suas 3 viagens missionárias, atravessando Anatólia, Grécia, Macedônia até Roma. Em cada cidade, Paulo buscava primeiro a sinagoga local e, quando expulso, ia para as casas dos gentios, dispostos a ouvir. Paulo também foi preso, e suas cartas mais profundas foram escritas de dentro de uma cela romana. Paulo foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Por ser cidadão romano, recebeu a morte mais rápida, diferente da crucificação reservada a Pedro. Em menos de 40 anos após a crucificação, comunidades cristãs existiam em Roma, Alexandria, Antioquia, Éfeso, Corinto e centenas de outras cidades. Como 12 homens sem exércitos, sem dinheiro e sem imprensa, conseguiram espalhar uma ideia por todo o mundo antigo em poucas décadas. Os discípulos não eram personagens de super-heróis. Eles tinham medo, dúvidas, conflitos e contradições documentadas. A rede de apoio dos discípulos incluía mulheres que financiavam suas viagens. Maria Madalena, Joana, Susana, entre outras. Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição, o que torna sua posição nos evangelhos historicamente significativa. No mundo do século I, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal. O fato dos evangelhos a colocarem como primeira testemunha é contraintuitivo para qualquer fraude.
As primeiras comunidades cristãs eram notavelmente igualitárias para os padrões da época. Escravos e senhores partilhavam a mesma mesa. O movimento cristão primitivo oferecia algo único: uma comunidade onde você tinha valor independentemente do que o mundo dizia sobre você. O Concílio de Jerusalém, por volta do ano 49 d.C., foi a primeira grande assembleia cristã e resolveu a crise sobre os gentios. A decisão foi a mais radical possível. A mensagem era para todos, sem exigir conformidade cultural de ninguém. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Inicialmente, uma alcunha irônica. As cartas de Paulo revelam o cotidiano caótico e humano dessas primeiras igrejas, com mentiras, desentendimentos e escândalos reais. A perseguição continuou sob Nero, Domiciano, Trajano, mas o movimento cresceu sob cada nova onda de repressão. Os romanos tentaram exterminar o movimento pelo menos 10 vezes nos primeiros 3 séculos. E cada perseguição produzia mais conversões. Tertuliano escreveu no século II a frase que ficou famosa: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." Em 313 d.C., Constantino assinou o Édito de Milão. E o que havia começado em uma sala trancada em Jerusalém tornou-se a religião oficial do império. Mas a história dos discípulos não é a história de um triunfo político. É a história de homens ordinários que tomaram uma decisão extraordinária. Pedro voltou ao mar uma vez depois da ressurreição e saiu sem pegar nada a noite toda, até uma voz da margem mudar tudo. A rede foi lançada do outro lado do barco e prendeu tanto peixe que os homens não conseguiam puxá-la. João foi o primeiro a reconhecer quem estava na margem. E Pedro, impulsivo como sempre, pulou no mar antes do barco chegar. Na margem havia carvão aceso, pão e peixe assando. E naquela refeição simples, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" 3 perguntas, uma por cada negação. A reconciliação mais poderosa da história foi feita em torno de um fogo com pão e peixe. O que torna a história dos discípulos extraordinária não é que eram perfeitos. É que eram imperfeitos e, mesmo assim, não desistiram. Essa imperfeição documentada é o que dá credibilidade histórica às narrativas. Escritores de mitos não colocam heróis que fogem, negam e duvidam. Historiadores seculares como Tácito, Plínio, o Jovem e Flávio Josefo registraram a existência desse movimento independente de qualquer texto cristão. Tácito escreveu em 116 d.C. sobre os cristãos de Roma, descrevendo-os como seguidores de um líder executado por Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem governador de Bitínia, escreveu ao imperador Trajano em 112 d.C., descrevendo cristãos que se recusavam a abjurar mesmo sob ameaça de morte. Esses documentos confirmam: em 50 anos após a crucificação, o movimento havia se espalhado de forma ampla e irreversível. A arqueologia encontrou inscrições, símbolos e estruturas de casas-igreja que confirmam a existência dessas comunidades espalhadas. Em Dura Europos, na Síria, foi encontrada uma casa-igreja que data de aproximadamente 235 d.C., com afrescos de cenas bíblicas ainda visíveis. Essas evidências materiais confirmam que estamos falando de pessoas reais, que viveram em lugares reais e deixaram rastros concretos. A tradição da igreja primitiva é unânime. Nenhum dos 12 discípulos jamais negou a ressurreição para salvar a própria vida. Mentirosos convencem outros a acreditar. Mártires convencem outros a morrer. A diferença entre os dois está em quem sabe a verdade.
O martírio voluntário de homens que teriam sabido se a ressurreição fosse falsa é um dos argumentos históricos mais poderosos sobre sua veracidade. A memória dos discípulos foi preservada em 4 evangelhos, cada um escrito de um ângulo diferente, para audiências diferentes, com ênfases diferentes. Essas diferenças entre os evangelhos, que os céticos chamam de contradições, são exatamente o que historiadores esperam de testemunhas independentes. Papias, bispo de Hierápolis no século II, registrou que Marcos havia sido intérprete de Pedro e que escreveu com base nas memórias do apóstolo. Isso nos coloca a 1 grau de separação de Pedro e a 2 graus dos eventos que estamos narrando. Policarpo, discípulo de João, foi ele mesmo martirizado aos 86 anos, descrevendo ter servido a Jesus por 86 anos. Essa cadeia de testemunhos, de Jesus aos apóstolos, dos apóstolos a seus discípulos e destes ao mundo, é o que os primeiros cristãos chamavam de tradição. Essa tradição foi transmitida sem imprensa, sem gravação, sem meios digitais. Apenas memória humana, comunidade e convicção. A destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. acelerou a separação definitiva entre judaísmo e cristianismo. Mas a mensagem que os discípulos carregavam havia se tornado independente de qualquer lugar físico. Ela vivia em pessoas, não em pedras. O movimento se propagou ao longo das rotas comerciais romanas, as mesmas estradas que os soldados usavam para controlar o império. Havia cristãos na Britânia no século VIII, em uma ilha que os romanos haviam conquistado há menos de 50 anos. Os historiadores calculam que havia cerca de 500 cristãos no ano 100 d.C. e cerca de 6 milhões no ano 3 d.C. Os discípulos não eram heróis de ficção. Eram homens de carne, osso e dúvida, que decidiram apostar tudo em uma manhã de domingo em Jerusalém. O que começou naquele domingo de manhã em Jerusalém ainda está acontecendo. 2 milênios e contando. 12 homens que teriam podido voltar para suas redes de pesca optaram por não fazê-lo. E essa escolha mudou o eixo da civilização ocidental. De Cafarnaum à Índia, de Jerusalém a Roma, de um quarto trancado ao mundo inteiro. A pergunta que fica não é se você acredita na ressurreição, é o que você faz com o fato de que esses homens claramente acreditavam. Eles eram imperfeitos, tinham medo, cometiam erros e ainda assim foram. Para onde foram poucos antes deles e nenhum com a mesma história. E o mundo nunca mais foi o mesmo.